Presidente, colegas vereadores, gostaria de agradecer também a manifestação do colega Juliano Valim. A síndrome da fibromialgia é uma síndrome clínica que se manifesta com a dor no corpo todo, principalmente na musculatura. Junto com a dor, a fibromialgia tem sintomas como fadiga, sono não reparador e, em alguns casos, alterações de memória e atenção, ansiedade, depressão e alterações intestinais. De cada 10 pacientes com fibromialgia, 7 a 9 são mulheres. Não se sabe a razão por que isso acontece. A idade do aparecimento da fibromialgia é geralmente entre os 30 e os 60 anos. Mas existem casos com pessoas mais velhas e também em crianças e adolescentes. Para o diagnóstico, o médico pedirá alguns exames de sangue, não para comprovar a fibromialgia, mas para afastar outros problemas que possam simular essa síndrome. O diagnóstico da fibromialgia é clínico, não havendo exames que o comprovem. Apesar de não existir cura para a fibromialgia, existem formas de controlar o avanço da doença. Além dos medicamentos, a prática regular de exercícios físicos ajuda na melhora das dores e da qualidade de vida dos pacientes. Existe uma maior sensibilidade ao toque, sendo que muitos pacientes não toleram ser abraçados. Outra característica a destacar é a alteração do sono, afetando quase 95% dos pacientes. No início da década de 80, descobriu-se que pacientes com fibromialgia apresentam um defeito típico no sono, uma dificuldade de manter um sono profundo. Por isso, com o sono profundo interrompido, a qualidade de sono cai e a pessoa acorda cansada, aumentando a fadiga, a contração muscular e a dor. Dito isso, quero salientar que a Lei Estadual 15.606 de 2021, que institui a Política Estadual de Proteção dos Direitos das Pessoas com Fibromialgia. Lei Municipal em Porto Alegre, 12.711 de 2020, que determina a obrigatoriedade de atendimento preferencial às pessoas com fibromialgia no município de Porto Alegre. Inclusive, visitamos a Secretaria Municipal da Saúde, na capital, conversamos com Rosana Maia, responsável pelo setor de doenças crônicas, que nos deu as diretrizes para que esse projeto fosse construído. Existem vários projetos de lei que tramitam na Câmara dos Deputados, vou citar alguns. PL 6.080 de 2023, que propõe uma carteira de identificação para pessoas com fibromialgia. PL 113 de 2024, que estende aos portadores de fibromialgia os direitos da Lei 13.146 de 2015. E o PL 3.665 de 2023, que inclui a fibromialgia como deficiência, assegurando direitos e garantias da Lei 13.146 de 2015. Pensando nessa parcela da população que sofre com essas dores, muitas vezes incapacitantes, que peço apoio aos nobres pares para que, no momento oportuno, votem favoráveis. Era isso, senhora presidente. Muito obrigado. Desculpe, o colega Cadore pediu uma parte.